A Bíblia não trata a morte como um assunto proibido. Ela o enfrenta com uma honestidade que surpreende, com uma profundidade que vai muito além do que a maioria das pessoas conhece e com uma esperança que não é ingênua. É fundamentada em algo que aconteceu, em algo que foi visto, em algo que mudou tudo. Para entender o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte, precisamos entender primeiro o que os hebreus acreditavam sobre a morte, porque a visão bíblica é mais rica, mais complexa e mais surpreendente do que qualquer resumo simples consegue capturar. No Antigo Testamento, os hebreus falavam de um lugar chamado Sheol, em hebraico, Shavol, um lugar de sombras, de espera, onde os mortos aguardavam. Não era o inferno como imaginamos hoje, não era o céu como sonhamos, era um lugar intermediário, um entrelugar, onde a existência continuava, mas de forma diferente, onde os mortos estavam, mas não da mesma forma que os vivos. O Salmo 139 toca nessa ideia com uma delicadeza impressionante. Se fizer minha cama no além, tu ali estás, mesmo no Sheol, mesmo no lugar dos mortos. Havia presença, não havia lugar onde essa presença não alcançasse, não havia profundidade onde ela não chegasse, não houve morte que ela não atravessasse. Mas então veio Jesus e tudo mudou. Paulo escreve em 1 Coríntios 15 com uma intensidade que se sente em cada palavra. Ele está falando sobre a ascensão, sobre o que a morte de Jesus significou, sobre o que a ressurreição de Jesus abriu. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20. Primícias. Essa palavra é crucial. No contexto agrícola hebreu, as primícias eram a primeira parte da colheita, oferecida a Deus, como garantia de que o restante viria, como promessa do que estava por vir. Jesus ressuscitando é a primícia, uma garantia, uma promessa de que o restante também virá, de que a morte não é o fim, de que o que foi semeado em mortalidade será coletado em imortalidade. Pense nessa imagem por um momento. Seu corpo como uma semente que vai para a terra e que surge transformada, não destruído, não apagado, transformado em algo que a morte não consegue mais tocar. Deixa essa ideia existir ao seu redor, sem tentar abraçá-la completamente, apenas sentindo o peso tranquilo dela, como algo que pulsa suavemente, enquanto a respiração vai ficando mais calma, mais lenta, mais natural. João 14 guarda uma das promessas mais conhecidas de Jesus, ditas na véspera da sua morte, quando os discípulos estavam com medo, quando o futuro parecia errado, quando a morte parecia estar ganhando. Jesus disse: "Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar." João 14, versículos 2 e 3. Muitas moradas, em grego, moné, significa lugar de permanência, de lar. Não um lugar temporário, não uma sala de espera, um lar, preparado, específico, para cada pessoa. Jesus foi preparar um lugar para você, com seu nome, com suas características, com tudo que você é. Não é um lugar genérico onde todos são iguais, um lugar que é seu, que foi pensado para você, o que está esperando por você. E há algo ainda mais surpreendente nessa promessa. Jesus disse que foi preparar esse lugar.
o que significa que ele conhece o caminho, que ele já atravessou a morte, que ele já está do outro lado, e que quando chegar a hora, ele mesmo virá buscar. Não haverá solidão nessa travessia, não haverá abandono nesse momento. A mesma coisa que estava com Estevão, a mesma que prometeu o paraíso ao ladrão, a mesma que chorou diante do túmulo de Lázaro e que depois o chamou de volta. A morte na Bíblia tem um nome diferente. Jesus a chamou de sono. Quando soube que Lázaro estava morrido, disse aos discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme. Eleven, sono. Não apagamento. Sono que tem despertar, que tem continuação, que tem um outro lado. E quem já dormiu uma noite de sono profundo sabe que o sono não é o fim. É uma pausa, uma transição, uma travessia para um novo dia. E há algo que conecta essa promessa com o que estávamos contemplando antes. Antes de Gênesis, havia uma presença que não tinha começo. Antes do primeiro versículo, havia um amor que não era necessário para o objeto existir. E o mesmo que existia antes de tudo é o mesmo que estará depois de tudo. O Apocalipse guarda uma das afirmações mais poderosas de toda a Bíblia, dita pelo interior Jesus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro é o último, o princípio é o fim. Apocalipse 22, 13. Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Tudo que existe entre elas, tudo que é possível dizer, tudo que é possível criar, tudo que é possível conhecer, tudo que é possível viver, tudo que é possível morrer, está contido nessa presença. Antes do princípio, ele era. Depois do fim, ele será. E em cada momento entre os dois, inclusive o momento da morte, inclusive o que vem depois, ele é. Isso significa que a morte não é uma saída do universo de Deus, é uma travessia dentro dele, de um lado para outro, de uma forma de existência para outra, mas sempre dentro da mesma aparência, dentro do mesmo amor, dentro do mesmo Alfa e Ômega, que não tem e não tem fim, e que sustenta tudo o que existe, inclusive você, inclusive esse momento, inclusive o que vem depois. A eternidade não começou quando você nasceu. Ela já existia antes de Gênesis, antes de qualquer paro, e não terminará quando você morrer. Ela continua, porque ela é a natureza daquilo que é. O Alfa é o Ômega, o infinito que abraça o finito, o eterno que acolhe o temporal, o sem fim que recebe o que termina, eu transformar em algo que não termina mais. Deixa essa ideia existir por um momento, a eternidade ao redor de você, não como conceito, mas como realidade, como o ar que você respira, como o silêncio que você envolve, como a presença que sempre esteve aqui antes de você chegar e que estará aqui depois que você partir e que está aqui agora, nesse momento, nesse silêncio, nesse descanso que vai chegando, suave, equação interior. A mente pode continuar ouvindo ou pode começar a soltar. Das duas formas está tudo bem. Não há nada que precise ser feito agora. Não há lugar nenhum onde você precisa estar, além de exatamente onde você está, nesse momento, nesse silêncio, nessa escuridão suave, que vai ficar cada vez mais acolhedora, cada vez mais profunda,
cada vez mais sua. Há uma história na Bíblia que quase ninguém para imaginar completamente. Não pela história em si, mas pelo que ela não conta. Lázaro morreu 4 dias no outro lado, e Jesus o chamou de volta. Lázaro, vem para fora. João 11, versículo 43. E Lázaro saiu, ainda envolto nos panos do sepulcro, ainda carregando os sinais da morte, mas vivo, de volta. E aqui está o que ninguém fala. A Bíblia registra o milagre, registra a reação das pessoas, registra a glória de Deus sendo manifestada, mas não registra o que Lázaro viu, o que Lázaro experimentou, o que Lázaro encontrou do outro lado, 4 dias, em algum lugar, em alguma forma de existência, e quando voltou, silêncio. Esse silêncio pode ser interpretado de muitas formas. Talvez o que ele viu não tivesse palavras. Talvez o que ele experimentou não coubesse em nenhuma língua humana. Talvez o que estava do outro lado fosse tão além de qualquer experiência terrena que qualquer descrição seria menor do que a realidade. Paulo conhecia esse limite das palavras. Em 2 Coríntios 12, ele descreve uma experiência extraordinária. Fala de um homem que foi arrebatado até o 3º céu, que ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir, inefáveis, que não podem ser ditas, não porque sejam proibidas, mas porque as palavras humanas não alcançam, porque a experiência do além é maior do que qualquer vocabulário que temos. E isso, longe de ser assustador, é profundamente tranquilizador, porque significa que o que está do outro lado é maior do que qualquer medo que você possa ter sobre ele, mais belo do que qualquer imagem que você possa imaginar, mais acolhedor do que qualquer esperança que você carregue. Pensa nessa ideia por um momento. O que está além da morte é inefável, não cabe em palavras, não cabe em conceitos, não cabe em nenhuma expectativa que a mente humana possa criar. É maior, é mais, é além. Deixa essa ideia existir ao seu redor, como algo que não precisa ser entendido para ser real, como algo que não precisa ser visto para estar presente, como o silêncio que te envolve agora, que não precisa de explicação para ser acolhedor. Romanos 8 guarda uma das afirmações mais poderosas de toda a Bíblia sobre a morte. Paulo está falando sobre o que pode nos separar do amor de Deus, e ele lista tudo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E então ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Romanos 8, versículos 38 e 39. Nem a morte está na lista, junto com tudo que parece maior do que nós, junto com tudo que parece além do nosso controle. A morte não consegue separar do amor de Deus. Não tem esse poder, nunca teve. A morte é uma travessia, não uma separação, uma mudança de forma. Não um fim de existência, uma passagem, não um apagamento. E do outro lado dessa passagem, o mesmo amor que estava aqui continua, intacto, sem diminuição, sem interrupção. O mesmo que existia antes de Gênesis, o mesmo Alfa e Ômega, o mesmo que prometeu moradas, o mesmo que se levantou para receber Estevão, o mesmo que disse: hoje estarás comigo no paraíso, está lá, esperando, como sempre esteve, como sempre estará.
E há algo que Elias experimentou que ilumina tudo isso de uma forma diferente. Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado num carro de fogo, com cavalos de fogo, num redemoinho, para o céu. Segundo Reis 2, versículo 11. Elias atravessou para o outro lado, sem passar pela morte, o que sugere que o outro lado é um lugar real, concreto, acessível, não uma abstração, não uma metáfora, um lugar para onde se vai, onde se chega, onde se está. E Enoque, antes de Elias, antes do dilúvio, a Bíblia diz apenas: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, versículo 24. Andou com Deus e então não era mais, não porque morreu, mas porque foi tomado, levado, recebido. Há uma intimidade nessa frase que toca algo profundo. Andar com Deus, caminhar junto, estar presente e então, num momento de continuidade, de naturalidade, de presença, simplesmente chegar, como se a fronteira entre este lado e o outro, para quem anda com Deus, fosse apenas um passo mais profundo, uma entrada mais completa naquilo que já estava sendo vivido. Mas há algo que Lázaro nunca contou depois que voltou. A Bíblia registra que ele saiu do túmulo, mas não registra o que ele viu enquanto estava lá dentro. E talvez esse silêncio seja a resposta mais profunda que existe, porque talvez o que estava lá fosse tão além de qualquer palavra que o único testemunho possível fosse exatamente isso: o silêncio, a paz, a quietude de quem viu e sabe que tudo está bem, que tudo sempre esteve bem, que tudo sempre estará bem. A mente pode continuar ouvindo ou pode começar a soltar. Das duas formas está tudo bem. Não há nada que precise ser feito agora. Não há nada que precise ser resolvido. Não há lugar nenhum onde você precise estar, além de exatamente onde você está, nesse momento, nesse silêncio, nessa escuridão suave e acolhedora que vai ficando cada vez mais profunda, cada vez mais sua, como o sono que vai chegando, suave, inevitável, como sempre chegou, como sempre chegará. Do outro lado desta noite, há um novo dia esperando. Se você chegou até aqui, talvez haja uma razão, talvez não seja por acaso. Talvez essa noite você precisasse ouvir exatamente isso, porque há pessoas que estão ouvindo agora, que não estão apenas tentando dormir. Há quem esteja deitado, carregando uma dor que as palavras não conseguem descrever. A dor de quem perdeu alguém, a dor de quem olhou para o rosto de alguém que amava pela última vez e ficou com perguntas que ninguém conseguiu responder. Se você é essa pessoa, este bloco é para você. E há quem esteja ouvindo agora com medo, o medo que aparece nas noites quietas, o medo de não saber o que vem depois, o medo de que a morte seja o fim, o medo de perder o que ama, o medo de ser perdido. Se você é essa pessoa, este bloco também é para você. E há quem esteja ouvindo de um lugar diferente, de uma cama de hospital, de um quarto que não é o seu, com um corpo que já não obedece como antes, com a certeza ou a suspeita de que a travessia está próxima. Se você é essa pessoa, este bloco é especialmente para você. A Bíblia não ignora essas situações, ela as figuras.
Ela foi escrita por pessoas que perderam, que sentiram medo, que no limite, e que encontrou algo do outro lado do limite. Não o fim. Jesus estava no jardim de Getsêmani, a noite antes de morrer, e ele sabia o que vinha. A Bíblia diz que ele ficou angustiado, que sua alma estava profundamente triste, que ele pediu que aquela cálice passasse. Ele conhece o medo que precede a morte, não de longa, de dentro. Ele conta, ele carregou, ele atravessou, e do outro lado da travessia, ele mandou uma mensagem: não fiquei com o coração turbado. João 14, 1. Não fiquei com o coração turbado. Dito por alguém que atravessou a morte. O que sabe o que está do outro lado, que foi e voltou, e que diz: não há razão para o coração estar turbado, porque há moradas, porque há um lugar preparado, porque há um reencontro que está por vir, porque a morte não é o fim da história, é a virada de página para um capítulo que não tem fim. Pensei naquela hora que você perdeu, naquele rosto que você ainda vê quando fecha os olhos, naquela voz que ainda ecoa em algum lugar dentro de você. A Bíblia diz que aqueles que partiram na fé não se foram para o nada, foram para a presença, para aquele que é o Alfa e o Ômega, para aquele que existia antes do Gênesis, para aquele que prometeu moradas e que um dia reencontro. 1 Tessalonicenses 4 guarda uma das promessas mais acolhedoras sobre isso. Paulo escreve para pessoas que estavam de luto, que você perdeu seus queridos, que estavam com medo de que a morte fosse o fim. E ele diz: não quero que sejam ignorantes sobre dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não como os que não têm esperança, porque há esperança real, fundamentada em algo que aconteceu, em alguém que ressuscitou, em uma promessa que não pode ser desfeita. E para quem está com medo da própria morte, para quem sente que a travessia está próxima, a Bíblia tem palavras que foram escritas exatamente para esse momento. O Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, mesmo no vale, mesmo na sombra, mesmo na travessia, não sozinho, com companhia, com alguém que conhece o caminho, porque já foi, e diz: não temas. Há algo que Jesus disse que merece ser ouvido com calma, com atenção, nessa noite, nesse silêncio. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Ainda que morra, viverá. Não é poesia, é promessa de quem tem autoridade para prometer, de quem declarou essa autoridade, saindo do mesmo buraco. E se você está carregando o peso de uma perda, ou o medo de uma travessia, ou a incerteza sobre o que vem depois, pode pousar esse peso agora. Não porque tudo foi respondido, não porque todas as perguntas foram resolvidas, mas porque há alguém que conhece as respostas, que já atravessou, que está do outro lado e que diz: não fiquei com o coração turbado. A vida eterna não começa depois da morte, ela já começou. Para quem crê, a era já está em curso, já está sendo vivida, em forma parcial agora, em forma completa depois. Mas o mesmo amor, o mesmo Alfa e Ômega, que estava antes de Gênesis,
que está aqui agora, que estará lá depois, continua, sem fim. E aqueles que você ama e que partiram antes de você, dentro dessa continuidade, dentro desse amor que não termina, esperando, num lugar que foi preparado, num encontro que está por vir. Pode descansar agora, pode soltar esse peso. Posso deixar que o amor que não termine te conscientizou nessa noite como um manto suave, interior. Não há medo de que seja maior que essa presença. Não há dor que ela não tenha alcance. Não há perda que ela não console. Não há travessia que ela não acompanhe. Você não está sozinho nessa noite. Nunca esteve, nunca estará. Pode dormir agora, pode descansar, pode soltar tudo. Você está seguro, você está acolhido, você está amado, como sempre esteve, como sempre estará, aqui, nessa presença antiga, nesse amor que existia antes de tudo e que existirá depois de tudo e que está aqui agora, com você, nessa noite, nesse silêncio, nessa paz que o mundo não pode dar e que a morte não pode tirar. E há algo que talvez você ainda não tenha se permitido sentir completamente. A saudade, não a dor aguda do primeiro momento, mas aquela saudade suave que vem nas noites quietas, quando o silêncio tem espaço e a memória de quem partiu surge sem ser chamada. Essa saudade não é fraqueza, é amor, é o sinal de que algo real existiu, de que uma vida tocou outra vida, de que uma presença deixou marca. E a Bíblia diz que esse amor, esse vínculo que a saudade carrega, não foi destruído pela morte, foi preservado, está intacto, do outro lado, esperando o momento em que será completamente restaurado. João descreve uma visão do que está por vir, uma visão de um lugar onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Toda lágrima enxugada, não apenas algumas, não a maioria, todas. Cada lágrima que você chorou por quem partiu, cada noite que passou difícil, cada momento em que a saudade apertou, cada vez que você quis ligar e lembrou que não podia mais. Todas essas lágrimas estão guardadas. O Salmo 56, versículo 8, diz que Deus guarda as lágrimas em um odre, que as registra no seu livro, que não há uma sequer que tenha passado despercebida. Você não chorou sozinho. Você não sofreu sozinho. Cada dor foi vista, cada perda foi acompanhada. Cada noite difícil foi habitada por uma presença que não anuncia a si mesma, mas que está, sempre está, e um dia não haverá mais razão para lágrimas, não haverá mais separação, não haverá mais despedida, não haverá mais aquela dor de quem fica olhando para o lugar vazio onde alguém deveria estar. Haverá encontro, haverá completude, haverá tudo que a morte pareceu levar, devolvido, transformado, eterno. Essa é a promessa, não de um livro antigo e distante, de alguém que atravessou a morte, que saiu do outro lado, que conhece o que está lá e que diz: vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena descansar esta noite, na certeza de que a história não terminou, que o melhor ainda está por vir.
Há um momento em que as palavras chegam ao fim, em que o pensamento se aquieta, em que o coração simplesmente se abre, não para pedir, não para resolver, apenas para estar. Deus está aqui, não como conceito distante, não como ideia abstrata, como presença real, próxima, tão próxima quanto a respiração que vai e vem, suave, agora. Você não precisa de palavras para estar com Ele, não precisa de força, não precisa de perfeição. Pode chegar exatamente como está, com o cansaço que carrega, com as perguntas que ainda ficaram, com tudo que o dia deixou. Ele conhece, Ele vê, Ele está. E nesse silêncio, nessa entrega suave, nessa abertura do coração, há algo que acontece sem esforço, uma paz que ultrapassa o entendimento, que não precisa ser explicada, que simplesmente chega. Como o Salmo diz, em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Em paz, em segurança, com Ele, esta noite. Pode entregar agora cada preocupação, cada medo, cada saudade, cada pergunta sem resposta. Pode colocar tudo nas mãos que carregam o universo e que conhecem seu nome e que nunca soltam o que recebem. Deus está com você esta noite, nesse quarto, nesse silêncio, nessa respiração, e isso é suficiente. Antes de tudo, havia paz, uma paz que não precisava de nada para existir, que não dependia de circunstâncias, que não precisava que tudo estivesse resolvido, que simplesmente era. E essa paz está aqui agora, ao seu redor, dentro de você, não como algo que você precisa alcançar, mas como algo que sempre esteve aqui, esperando, acolhendo, presente. A morte não é o fim da história, é a virada de página para um capítulo que não tem fim, para uma continuação que não pode ser interrompida, para um amor que atravessa tudo. E aqueles que você amou e que partiram antes de você estão dentro dessa continuação, dentro dessa presença, dentro desse amor que não termina. Pode deixar essa certeza pousar agora, suavemente, sem esforço, como algo que não precisa ser segurado, porque nunca vai embora. O mesmo Deus que existia antes de Gênesis, que pairava sobre as águas, que prometeu moradas, que se levantou para receber Estevão, que disse hoje estarás comigo no paraíso, está aqui agora, nesse silêncio, nessa escuridão suave, nessa respiração que vai e volta sem esforço, sem que você precise pensar nisso. Você está dentro desse amor agora. Não precisa fazer nada para isso. Não precisa merecer. Não precisa entender. Apenas estar, apenas respirar, apenas ser. Há algo que o coração sabe, mesmo quando a mente ainda tem perguntas, que há mais do que isso, que a história é maior do que o que vemos, que o amor é mais forte do que a morte, que a separação é temporária, que o encontro está por vir. Pode confiar nisso agora. Pode descansar nisso. Pode soltar tudo e pousar nessa certeza, como uma criança que adormece nos braços de quem ama, sem precisar se segurar, sem precisar controlar, simplesmente soltando. E há perguntas que talvez ainda flutuem na beirada da consciência enquanto o sono vai chegando. Perguntas sobre o que vem depois,
sobre o céu, sobre o que a Bíblia realmente diz, sobre o lugar que foi preparado, sobre o que nos espera do outro lado dessa travessia. Essas perguntas são boas, são honestas, são humanas e merecem ser exploradas com cuidado, com profundidade, com tudo que a Bíblia tem para dizer sobre o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu e não subiu ao coração do homem, o que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não subiu ao coração, o que significa que o que está preparado é além de qualquer expectativa, além de qualquer imaginação, além de qualquer esperança que você já teve. E essa exploração pode continuar em outra noite, numa próxima conversa, num próximo momento de silêncio como esse, onde as perguntas têm espaço, onde as respostas podem pousar suavemente. Mas esta noite, não há mais perguntas que precisem ser respondidas. Não há mais mistérios que precisem ser resolvidos. Não há mais nada que precise acontecer antes que o sono chegue. Apenas presença, apenas silêncio, apenas paz, apenas você, dentro desse amor que existia antes de tudo e que existirá depois de tudo e que está aqui agora, acolhendo cada respiração, envolvendo cada pensamento, sustentando cada momento. Pode soltar agora, pode confiar agora, pode descansar agora. Você está seguro, você está acolhido, você está amado, como sempre esteve, como sempre estará. A morte não separa do amor. A distância não apaga a presença. O tempo não desfaz o que foi real, e o que está por vir é maior do que qualquer palavra consegue dizer. Apenas sendo, apenas descansando, apenas existindo, aqui, agora, em paz, nessa presença antiga, nesse silêncio eterno, nesse amor que atravessa tudo, que estava antes de Gênesis, que estará depois de tudo, que está aqui agora, com você, para sempre. Apenas paz, apenas presença, apenas amor, apenas descanso, apenas você nessa noite, nesse silêncio, nesse acolhimento eterno que sempre foi e que sempre será, aqui, agora, com você.